Então, muita gente vai dizer que, apesar de ser uma literatura produzida no Brasil, essa literatura não poderia ser classificada como uma literatura brasileira, tá bom? Entretanto, se a gente for pensar nas características das obras, a gente vai perceber que nós temos algumas características tipicamente brasileiras já na literatura nesse momento. Então nós temos os primeiros tracejados da literatura brasileira na literatura colonial. Por que a gente diz isso? Vamos observar os nossos 3 períodos, tá? Então, ó, quinhentismo. Quinhentismo é uma literatura portuguesa mesmo, não tem muito o que discutir. Portuguesa produzida no Brasil. Visto que, nesse primeiro momento, nós temos ali esse aspecto aqui, ó, um texto informacional, tá? Ou seja, é um texto de informação. Então, aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, os nossos escritores faziam o seguinte, eles eram escrivães, eles trabalhavam com a ideia de produção de cartas, dando informações para Portugal sobre o que acontecia nas terras brasileiras. O caminho era esse. Além disso, a gente tinha a questão da catequese, né? Então, vinham pessoas de Portugal, vinculadas à Igreja Católica, os jesuítas, e aqui trabalhavam no ensinamento, no ensino, na transmissão de informações para os indígenas. Então, a gente vai perceber que, dentro do quinhentismo, a literatura ela vai estar muito, mas muito vinculado com Portugal. Quando eu chego ao Barroco, esse nosso segundo momento da literatura colonial, a gente vai perceber que a gente já tem um pequeno destacamento em relação à literatura portuguesa propriamente dita. Por quê? Começam a aparecer autores um pouquinho diferentes, principalmente o Gregório de Matos Guerra, tá? O mais conhecido, e a gente vai estudar nas próximas aulas, como o Boca do Inferno. Então, assim, aquele cara que já tem um apelido que se fala assim: o cara chama Boca do Inferno, quero ser amigo desse maluco, porque ele deve ser maneiro a beça, né? Por que ele era diferente? Apesar dele ter uma ascendência europeia, certo? Ele produzia aqui no Brasil e ele fazia comentários em alguns dos seus textos, principalmente os satíricos, sobre situações brasileiras. Então, já começa a se relacionar um pouquinho mais com a literatura brasileira propriamente dita, tá? Ali no Barroco ainda a gente tem o Padre Vieira que vai estar vinculado com uma literatura mais catequética, com uma literatura, por exemplo, ele tem lá os seus discursos, as suas pregações, mas que ainda está se relacionando com a realidade da população brasileira, predominantemente os indígenas, as pessoas que estavam sendo escravizadas e assim por diante. Então, já há uma aproximação maior com a nossa realidade. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, quinhentismo, distanciamento quase que completo de uma literatura brasileira. Barroco, a literatura começa a se aproximar um pouco daquilo que é efetivamente brasileiro. Chegamos ao arcadismo, terceiro momento da literatura colonial, o último momento de literatura colonial. E aqui a galera já está ali. Se não é uma literatura brasileira, já está flertando bem significativamente. Por quê? O pessoal que escreve nesse período, né? Então, assim, ó, os nossos amigos desse período, era uma galera tão envolvida com o Brasil que participam até mesmo dos movimentos de Inconfidência, tá? Galera ali, ó, da Inconfidência Mineira e a galera do arcadismo era como, ó, amicíssimos, tá? Então a gente vai perceber o seguinte, inclusive, tá? Eu vou ter autores sendo presos no Brasil por fazerem parte da Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira ela vai ser aquele movimento, como vocês muito bem estudaram lá em História, não só numa ideia de separação entre Brasil e Portugal, mas também de uma contestação em relação aos impostos. Tá? Então, apesar de nós termos ainda uma influência europeia muito significativa, já há um distanciamento ali de interesses dentro da literatura. Então, primeira pergunta aí que a gente fez para ser respondida é: a literatura é 100% brasileira? 100% brasileira não, tá? Mas ela vai se aproximando, então, do começo do período colonial até o final, ela vai se aproximando num contexto histórico daquilo que vai vir a ser efetivamente uma literatura 100% nacional. Que acontece quando? No romantismo, que é um dos outros movimentos que nós vamos estudar, certo? Mais um detalhe importante, ó. Dentro desse período colonial, nós temos 2 pontos. O texto informacional, que é aquele lá desse primeiro movimento, do quinhentismo, e nós temos efetivamente uma literatura. Por quê? Quando eu chego no Barroco e no Arcadismo,
os autores já começam a produzir textos mais próximos daquilo que nós consideramos um texto literário, tá? Eu tenho poesia, eu tenho texto épico, eu tenho um texto que vai trabalhar com aquele aspecto da subjetividade e assim por diante.